Tudo que nós plantamos, vamos colher. Então, sua preocupação não tem que ser no que você vai colher, mas no que você está plantando. Porque se você plantar o que é bom, com certeza vai colher também o que é bom. Então, foque-se naquilo que você está fazendo hoje para que as suas escolhas de amanhã sejam boas. Nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 13, né? E agora a história, o final da história de Jeroboão, o final da história de Roboão, o reinado de Abias, reinado de Asa, enfim, nós vamos dar continuidade a essa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Vamos pedir que Deus dirija-nos. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço a Ti que fale conosco. Nós estamos lendo a história dos reis de Israel e nós somos reis da nossa vida, até entregarmos o domínio do nosso ser ao Senhor. E eu peço que o Senhor, meu Deus, se assente no trono do nosso coração e através de nós venha se manifestar esse mundo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra. Agora eu peço que o Senhor fale conosco. Amém. O capítulo 13 de 2 Crônicas começa com um comentário do bispo Abias. O cronista descreve o rei Abias de um modo diferente da narrativa de 1 Reis 15, 3 ao 5. Enquanto aqui vemos algumas atitudes pontuais de fé, como seu discurso contra o reino do norte e a sua dependência de Deus na batalha, o livro de Reis avalia sua vida como um todo, mostrando que Abias foi ímpio e rebelde. Dessa forma, concluímos que as vitórias concedidas a ele vieram pela aliança que Deus fez com Davi. Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Ainda que o homem mostre infiel, ele permanece fiel e justo. E aí, isso vem de encontro a exatamente o que nós lemos lá em 1 Reis, né? Como o bispo ele direcionou aqui. 1 Reis, ele é bem uma passagem mais rápida e direcionada e mostra que ele se corrompeu. Então aqui a gente vai ter mais detalhes da vida e do reinado dele. Versículo 1. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Então, só lembrando, Jeroboão reinava sobre as 10 tribos, se chamado Israel. E Abias, então, estava reinando sobre 2 tribos. Jerusalém, no caso, era a sede, onde havia o templo, e eram as tribos de Benjamim e Judá. 2. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Micaía, filha de Uriel, de Gebiá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele a seus filhos por uma aliança de sal? O comentário diz: aliança de sal. Naquela época, o sal era usado para legitimar os acordos entre as pessoas. Deus era invocado para ser testemunha que garantiria o fiel cumprimento do pacto. Desse modo, a aliança de sal deveria ser imutável. Deus tinha uma aliança de sal perpétua com Judá. Por isso, esse reino teve seu poder espiritual e político confirmado. O reino do norte, no entanto, se corrompeu com costumes pagãos. Abias reconheceu que Israel havia quebrado esse pacto de sal com Deus. Por isso a nação deveria voltar à verdadeira adoração. Então, e por que o sal? Né? Porque o sal conserva. Então, essa seria a ideia do pacto com o sal, para que viesse ser conservado. 6. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. Então olha só, quem fez parte
dos que estavam junto com ele, né? No 8. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer que venha a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam da sua obra. E queimam ao Senhor cada dia e a cada tarde holocaustos, incensos aromáticos, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe cidades, a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana, com os lugares de sua jurisdição, e a Efron, com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. E os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos no livro, na história do profeta Ido. Não há nenhum indício desse livro, nós não o conhecemos, mas nós sabemos da história através de crônicas e também de reis. Agora, segundo Crônicas 14, vamos dar seguimento. E Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias, e esteve a terra em paz 10 anos. Você lembra que esse homem, Abias, ele não foi fiel a Deus, né? Ele seguiu os erros do seu pai, Roboão. Seguindo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles tempos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. O comentário diz assim: o rei Asa acabou com a idolatria em Israel, levou o povo a reconhecer o Eterno como único Senhor e ordenou que a nação buscasse e observasse os seus mandamentos. Asa pode ser considerado o primeiro reformador espiritual da nação. Devido à sua obediência, foi recompensado com vitórias, honras e um reinado de paz. Assim como Asa, os monarcas eram avaliados pelos escritores bíblicos quanto ao desempenho à frente do reino. O que definia
um bom reinado era a forma como o rei conduzia sua vida espiritual. Diante disso, fica claro que a força de uma pessoa está na sua fidelidade espiritual, na sua comunhão com Deus e na sua obediência à vontade divina. Hoje você vê se uma pessoa está bem com Deus, se ela está bem no seu casamento, né? Isso eu digo para os casais, porque é como a cruz. Se o casal está bem, né? Quer dizer, a haste aqui, a horizontal, é porque na vertical ele também está bem. Quer dizer, a comunhão dele com Deus. O 7. Disse, pois, Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam arco. Todos estes eram homens valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão e com 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Se ele mantesse essa fé, essa fidelidade a Deus até o fim, ele teria terminado a vida dele muito bem, como Davi. No 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita pressa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então, aparentemente, Asa está se dando bem porque ele tem sido fiel e obediente a Deus. Vamos ver se isso vai seguir dessa forma. Segundo Crônicas 15, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. O comentário diz assim: se o deixares, vos deixará. O Altíssimo age em favor do ser humano de acordo com seus princípios. Um deles é o da retribuição. Isto é, se o homem permanecer ao lado de Deus, ele também o terá junto a si. Caso contrário, se o abandonar, esquecendo-se da sua palavra, também será abandonado por ele. Isso significa que só desfrutam da presença do Senhor eterno aqueles que de fato se submetem a ele. Então, um conselho bem simples, bem prático e bem eficiente, né? Se ele permanecesse com Deus, Deus estaria com ele. No 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem os sacerdotes que o ensinassem e sem lei. O comentário diz: por muito tempo Israel permaneceu sem comunhão com Deus e sem o ensinamento dos sacerdotes. Uma das principais atribuições dos sacerdotes era ensinar sobre a lei e assim promover arrependimento, perdão e temor. Mas, como o povo estava privado das instruções divinas, a apostasia tomou conta da nação. A palavra de Deus é o alimento da fé. Romanos 10, 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Voltando ao comentário, não há como crescer e se fortalecer espiritualmente sem suas lições. Ela é o instrumento perfeito que o Senhor usa para corrigir e animar o seu povo. Diante disso, leia, medite e aprenda com ela. Então hoje não há desculpa. Nós não precisamos de um sacerdote, de um pastor, de um padre, de um bispo
para que nós venhamos nos manter firmes. Nós temos a própria Bíblia, a palavra de Deus. Daí eu insisti tanto que você medite na palavra dele, porque ela vai garantir a sua fé para você vencer os seus inimigos que são espirituais. 4. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O comentário daqui diz: esforçai-vos. O Senhor Deus orienta Asa, Judá e Benjamim a continuarem lhe obedecendo, pois haveria recompensa pela perseverança deles. Por meio do profeta, o Altíssimo os encorajou a permanecerem fiéis, a fim de que desfrutassem da proteção e conquistas. Servir ao Senhor demanda grande empenho e coragem. No entanto, por não persistirem, muitos que começam bem na fé desfalecem no meio do caminho. Então, nós estamos vendo Deus alertando o rei Asa para que ele não se desvie. Estão dizendo para ele: olha, permaneça com Deus, para que Deus permaneça com você. Olha que Deus deu uma vitória contra os etíopes muito grande. Ele não tinha como vencer aquela batalha, mas ele entregou a batalha para Deus e Deus deu a vitória. 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, quer dizer, aquelas palavras o fortaleceu. A mesma coisa eu digo a você que, por exemplo, é dominado pelo pecado, e você diz: olha, eu quero vencer, eu quero mudar a minha vida, mas não consigo. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela vai te dar essa força, essa fé para você vencer os problemas e seguir em frente. E reuniu a todo o Judá no 9, e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim, o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou desde o juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso ao redor. Então, quer dizer, a paz ao redor estava condicionada à comunhão que eles teriam com Deus. Isso é você depender de Deus. Isso é você colocar sua dependência em Deus e não usar a força do braço. No 16. E também Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Aserá. E Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cédron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. O comentário daqui diz: coração perfeito. Aos olhos do mundo, perfeito é aquele que não erra. Mas qual ser humano que nunca errou? Quando andamos na presença de Deus, andamos na luz e enxergamos nossas falhas. Desse modo, logo nos corrigimos e nos aperfeiçoamos. Para Deus, perfeito é aquele que é justo com sua forma de ser e de agir. Asa foi considerado perfeito porque se manteve justo diante de Deus e não porque não cometia erros ou falhas. Mas aqui eu vejo algo não muito bom, né? Ele falou que não, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Os altos eram os altares que haviam para os outros deuses espalhados por Israel. No 18. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai
e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Nos próximos vídeos nós vamos continuar lendo a respeito dele e quais foram as atitudes que ele tomou. Então, veja que o livro de Crônicas, ele centra mais no reinado de Judá, né? O reinado de quem estava ali no templo. E é natural porque os sacerdotes naquele tempo estavam ali no templo servindo a Deus. Então eles sabiam de todos os acontecimentos que acontecia ali em Judá. Vamos ver se o rei Asa vai permanecer sempre assim, né? Se você assistiu o último vídeo, você sabe que não. E você sabe que ele, infelizmente, trocou o braço de Deus pelo braço de carne. Confiou mais no homem do que em Deus. E aí vem a derrota. Bom, que Deus abençoe você. Põe nos comentários o que Deus falou consigo e mande esse vídeo para alguém, tá bom? Não deixe de dar o seu gosto. Tô esperando.